Olá a todos, estamos aqui com mais uma aula do curso de QGIS para Agricultura de Precisão. Estamos adicionando essa aula aqui ao curso, foi nos solicitado por algumas pessoas. E como que calcula a área de uma determinada classe ou das classes que eu fizer no mapa. Então nós estamos aqui com o mapa de colheita que nós fizemos nas últimas aulas. No mapa lá estávamos analisando dados de produtividade. Então tá aqui ele está no formato raster. Então nós vamos fazer uma pré-classificação dele aqui, de um duplo clique na camada, vocês já viram isso. Banda simples, falsa cor. Vou pedir para ele fazer uma classificação inicial aqui. Eu vejo que o valor mínimo está em 2.516, o valor máximo em 3.915. Então eu posso organizar algumas classes desse mapa para facilitar o meu entendimento. Então eu vou começar aqui vendo esses intervalos em 2.700. 2.700. E aí vou variar a cada 300 quilos. Seriam 5 sacos de soja. Para facilitar o entendimento. Então utilize alguma lógica que facilite o entendimento. Tá? E deixei o 3.600. E aí vou deixar o máximo lá que a gente tiver. Posso utilizar também, ao invés do método linear, o método discreto. E utilizar o mesmo princípio. Menor que 2.700. Aí ele vai fazer 3.000. Vai fazer 3.300. 3.600. E ele aplica maior que 3.600. Aqui é a quantidade de casa após a vírgula. Você pode tirar, deixar zero, já que é a precisão. E mandar ele aplicar. Então veja que nós temos aqui uma certa quantidade de classes e regiões aqui na nossa área de estudo, onde fica fácil a interpretação de quais são as áreas mais produtivas e quais são as áreas menos produtivas. O que eu quero saber? Eu quero saber qual que é a quantidade diária que eu tenho produzindo menos que 2.700. Quero saber qual que é a quantidade diária que eu tenho aqui que está produzindo mais de 3.600, ou qual que é a quantidade diária que está produzindo entre 3.300 e 3.600 quilos por hectare. Então esse é o objetivo dessa aula aqui, a gente conseguir calcular a quantidade diária de cada uma dessas classes aqui. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é reclassificar o mapa. Vou reclassificar esse raster. Então vem aqui em reclassificação por tabela. Duplo clique em reclassificação por tabela. Já puxou o meu arquivo aqui. Eu vou vir aqui em tabela de reclassificação e vou adicionar as linhas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar a minha legenda novamente. Então de 0 até 2.700 vai ser a minha classe 1. De 2.700 a 3.000 vai ser a classe 2. De 3.000 a 3.300 vai ser a classe 3. De 3.300 a 3.600 vai ser a classe 4. De 3.600 a 5.000, vamos colocar assim, um valor bem elevado acima da que nós temos aqui de produtividade, vai ser a nossa classe 5. O que eu faço aqui agora? Eu dou um OK, vou clicar em OK, ele vai voltar para a janela anterior e eu vou salvar esse arquivo aqui em raster reclassificado, clicando nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. Eu vou procurar aí qual que é o meu arquivo, tá? Que eu tenho utilizado, já tem um reclass aqui que eu tinha feito, vou colocar como reclass 2 aqui. Vou mandar ele salvar, vou executar o arquivo. Então, ele vai gerar agora um novo arquivo, já finalizou o processo, com essas classes. Vou dar um duplo clique, banda simples, falsa cor, vou pedir para ele classificar, tá aqui as nossas 5 classes, vou pedir para ele aplicar, ok. Então tá aqui o mapa aplicado, muitas casas após a vírgula. Lembra que a Label Precision você diminui a quantidade de casas após a vírgula. Aplicar, ok. Então tá aqui as nossas 5 classes, igualzinho o mapa anterior, tá? Eu só fiz ele em função de classes. O que eu faço agora? Eu venho em raster, lembra que nós ainda estamos com o artigo raster, arquivo raster, uma camada raster. Converter raster para vetor, poligonizar. Então clique nele, já vai puxar o meu colheita Krieg reclass 2. Aqui é o que é? É um arquivo produtividade soja 2017, por exemplo. Vamos colocar assim. Só isso, tá?
Eu estou transformando ele no arquivo vetorial e vou salvar ele no arquivo. Salvar no arquivo. Então, vou pegar aqui colheita, Krieg Reclass vetor 2. Salvar. Então agora é só você clicar em executar, que ele vai transformar aquele arquivo raster em um arquivo vetorial agora. Posso fechar, ver que ele já gerou ali o nosso arquivo. Vou clicar aqui nele e vou abrir a tabela de atributos. Você pode vir clicar com o botão direito em abrir tabela de atributos, ou você clica em cima da camada e vem aqui na barra de ferramentas em abrir tabela de atributos. Então aqui está a nossa produtividade da soja 2017, com todas aquelas classes lá. Só que você observa que tem várias classes 3, várias classe 1, várias regiões do meu mapa com diferentes classes. E aí fica difícil de eu calcular a quantidade de área, eu tenho que somar cada pedaço desse. Então o que eu faço para não precisar ficar somando? Eu venho aqui em vetor, geometrias, coletar geometria. Veja que ele já puxou o último arquivo. Sempre deixa clicar, já falei nas aulas anteriores, você deixa clicar da camada que você quer habilitar já para o próximo comando, que ele já puxa automático. Então, esse que nós fizemos aqui agora, o colheita Krieg Reclass vetor 2, nós vamos agora fazer a junção. Esse coletar geometria vai pegar todas aquelas regiões lá que estavam marcadas com diferentes quantidades de linhas e vão agrupar como se fosse um único polígono. Então vai ficar todos com a mesma classe 1 e isso vai facilitar o meu cálculo de área. Clico aqui no 3 pontinhos e marco a coluna. Como só tem a coluna de produtividade de soja, está fácil aqui. Mas quando você tem um arquivo com mais camadas, com mais colunas, você vai ter que selecionar aquela que foi gerada as classes, tá? Então vou clicar em OK. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos no coletado para ele salvar no arquivo. Mais uma vez, colheita, Reclass, agora geometria 2. Então eu vou agora clicar para ele salvar e executar esse arquivo. Veja que ele já fez lá. Close. Vou clicar sobre ele agora e vou abrir a tabela de atributos para vocês verem a diferença. Olha lá, tem apenas agora 5 classes. Agora fácil para nós calcularmos a área. Chamar a atenção e lembrar, cuidado, né, que nós temos que estar em coordenadas UTM. Então o meu aqui já está, o meu projeto está em coordenadas UTM. Você dá um duplo clique aqui e vir na informação da camada, ele já estava trabalhando em UTM, porque esse arquivo inicial aqui, o meu raster já estava em UTM zona 21S, então vocês tomam cuidado aí na hora de fazer o cálculo. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir a minha tabela de atributos dessa camada, habilitar a feição para poder processá-la, clicar em calculadora de campo e adicionar um campo área aqui em hectares. Número decimal real, precisão 2 casas após a vírgula, tá bom, geometria cifrão área, barra dividido por 10.000, que o meu resultado já vai sair em hectares. Ok. Então veja que eu tenho aqui já para cada uma das minhas classes a área delas. Vou clicar aqui em salvar a camada e vou acoplar aqui a minha janela na parte de baixo aqui para facilitar a minha agora configuração da minha legenda. Então, vou desabilitar todos esses aqui, deixar só o último aqui depois. Vou dar um duplo clique nesse último aqui, que a geometria foi coletada. Vou vir em simbologia, categorizado. Vou utilizar a produtividade. As cores eu vou utilizar aqui o padrão que a gente utiliza, red, yellow, green. Vou pedir para ele classificar. Ele vai gerar 5 aqui, mas eu vou apagar 6, né? Vou apagar essa última, que é se tivesse algum valor aleatório ele ia colocar aquela classe ali. Como não tem, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a minha legenda, igual nós tínhamos feito. Então a classe 1, o que é a classe 1? A classe 1 são aqueles valores de produtividade menor que 2.700 kg por hectare. E essa região no mapa corresponde a 0,6 hectares. A classe 2 é entre 2.700 a 3.000 kg por hectare, que representa uma área na minha região de 13,93 hectares. Já a classe 3 é de 3.000 a 3.300 quilos por hectare. E no cálculo da área ficou com 42,57 hectares.
A classe 4 foi de 3.300 a 3.600 quilos por hectare e nos resultou em uma área de 56,89 hectares. E por fim, a classe 5, que são os valores maior de 3.600 quilos por hectare, nós tivemos na nossa área de estudo apenas 30,13 hectares produzindo a mais de 3.600 quilos por hectare. Posso vir aqui em rótulos e simbologia e colocar os valores dessa área ou simplesmente mandar aplicar aqui e OK. Posso fechar aqui, posso fechar essa janela, posso fechar esse daqui também. Eu tenho o meu mapa aqui agora. Eu posso agora gerar o mapa, né, como compositor de impressão, que vocês já viram anteriormente, e fazer esse mapa para apresentar ao produtor, onde eu tenho uma legenda já toda padronizada em classes e o cálculo de área de cada uma dessas classes aqui. Você veja quando eu vou selecionar aqui, ó, clicando na opção de seleção, quando eu clico em uma classe, por exemplo, aqui, ó, ele marca todas as outras e assim sucessivamente. Foi isso que aquela última função de coletar geometria fez, ela uniu essas áreas como se fosse um único polígono e facilitou o nosso cálculo de área. Espero que vocês tenham entendido o processo. Agora é só entrar no compositor de impressão e fazer o mapa, né? Fazer toda a estilização, configuração com todos os elementos necessários de um mapa e apresentar ao produtor. Tá? Eu fico por aqui, espero que tenham aproveitado. Tchau e até a próxima aula.